Vamos a abrir as nossas Bíblias para ler mais uma vez o versículo que estamos considerando nesses dias. Efésios capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, ontem nós explicamos que essa vocação, que fala aqui o apóstolo, refere-se ao chamamento da igreja, para o propósito pelo qual foi chamada a igreja do Senhor. Por que nós somos a igreja? Qual que é o propósito do nosso chamamento? Essa vocação, então, é a expressão nas nossas vidas do que o apóstolo Paulo chamou a visão celestial. É a visão celestial que se tornou a vocação do apóstolo. E essa visão é a que tem que chegar a ser também a nossa vocação. Então, quando nós vemos a visão celestial, quando essa visão chega até nós, então ela nos cativa e se transforma na nossa vocação celestial, o nosso chamamento. Então, essa vocação é o que está aqui por trás essa visão é o que está aqui por trás dessa vocação. E nós dissemos ontem que essa visão celestial, que foi revelada ao apóstolo Paulo, no princípio lá no caminho, na estrada de Damasco, aí foi pela primeira vez revelada essa visão celestial. E ele lembra muito tempo depois, falando com o rei Agripa, que ele não foi desobediente a essa visão celestial. Todo o contrário, ele gastou a sua vida na realização, no anúncio, no ensino e na realização dessa visão celestial. E a vida inteira dele ficou devotada, entregada, consagrada a essa visão celestial. E essa visão, nós dissemos naquele momento, quando recebeu a visão o apóstolo Paulo, ele está constituída de duas grandes partes, que na realidade formam uma só. Mas tem duas grandes partes. A primeira parte da visão é a visão de Cristo, a sua pessoa gloriosa, a centralidade, a primazia do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas, nos pensamentos e nos planos divinos. Ele como sendo a revelação, como estamos lendo agora, Colossenses e Hebreus, a revelação da glória do Pai, a imagem mesma do Pai. Ele como sendo o herdeiro de todas as coisas, ele como sendo o centro de todos os pensamentos e planos divinos. Ele como sendo o início e a consumação de todos os propósitos divinos. Então, essa é a primeira grande parte da visão celestial, a supremacia e centralidade do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua primazia. Efésios o diz da seguinte maneira, Efésios 1, 9. Falando da primazia, centralidade do Senhor Jesus. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Fazer convergir nele todas as coisas. E isso nos fala da centralidade, a primazia do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas, nos propósitos, na vontade eterna de Deus. É por isso que a Escritura nos fala que Cristo é o mistério de Deus. Colossenses diz que Ele é o mistério de Deus. Quer dizer, é nele que nós podemos realmente conhecer a vontade, os propósitos e os pensamentos eternos de Deus. Ele é o resumo, a recapitulação de tudo o que está no coração de Deus e nos propósitos e na vontade de Deus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E isso é a primeira parte da visão celestial. Cristo enchendo tudo e em tudo. Mas a segunda parte é que Cristo também tem um mistério. Assim como
Deus tem um mistério nele, que foi revelado, que é o Filho dele, o seu Filho, que é o centro de todas as coisas. Assim também Cristo, segundo a Escritura, tem um mistério nele, escondido nele, desde a eternidade. E esse mistério é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós temos esse mistério divino em duas partes. O mistério de Deus, que é Cristo, a revelação do mistério da sua vontade, que é fazer convergir em Cristo ou reunir em Cristo todas as coisas. E a revelação do mistério de Cristo, que é que tudo aquilo que o Deus se propôs realizar em Cristo vai ser finalmente realizado através da igreja, que é a plenitude de Cristo. Então, Cristo e a igreja, no pensamento de Deus, formam uma unidade eterna. Deus tem um mistério, Cristo, e Cristo tem também nele um mistério, que é a igreja. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Efésios capítulo 5, 30 até o 32. Efésios 5, 30 ao 32. Porque somos membros do seu corpo. Agora, outros manuscritos acrescentam aqui, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Acrescentam que, aliás, somos membros da sua carne e dos seus ossos. E isso tem muito sentido pelo que vem a continuação. Veja. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Agora, um mistério na Escritura, particularmente nos escritos do apóstolo Paulo, refere-se a algo que está escondido, uma coisa escondida no profundo do coração de Deus, que ninguém pode conhecer, a não ser que Deus queira revelá-la. E o mistério, então, é aquilo que Deus revelou a respeito dos seus propósitos e o seu coração, e aquilo que Ele desejou desde a eternidade fazer e realizar. Então, esse mistério, diz aqui, é grande, mas não é um mistério do homem e a mulher sendo um e sendo um matrimônio. Esse não é o grande mistério. E isso é apenas uma figura, uma metáfora daquele grande mistério que está falando ele aqui. A mulher e o homem se unindo para formar uma só carne. Eles são um grande mistério, mas não neles mesmos, mas naquilo que eles tipificam, representam. O que é isso? Cristo e a igreja. Então você talvez, os irmãos lembrem a história, quando o primeiro homem foi criado e a mulher foi criada. A Escritura diz que Deus fez primeiro o homem, varão, e o criou. Soprou nas suas narinas o fôlego da vida e aquele homem foi um ser vivente. E então colocou Adão no jardim, para que o labrasse e o cuidasse dele. Mas logo depois diz a Escritura que Deus fez cair Adão num profundo sonho. Veja comigo, vamos ler aí melhor para que os irmãos lembrem bem da história. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei-lhe uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Deus disse do homem, Adão, o primeiro homem, não é bom que ele esteja só. Vamos fazer para ele uma ajuda, uma auxiliadora, uma ajuda idônea. Que seja como ele, mas de uma maneira distinta dele, complementar dele, que complemente o homem. Não é bom que o homem esteja só. E então, versículo 19, vamos pular dos animais, ou vamos ler para entender melhor o contexto. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, e a todos os animais selváticos, para o homem
Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Por que não foi achada uma ajuda, uma auxiliadora idônea entre todos os animais que Deus trouxe para o homem? Porque nenhum deles era como o homem. Nenhum deles tinha as características, as qualidades. Era da mesma carne, dos mesmos ossos que o homem. Então não poderia ser ajuda para o homem. Mas no versículo 21 diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e la trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Então, Deus fez cair o homem num sono profundo e pesado. Na Escritura, o sono é uma figura da morte. Por isso se diz que quando nós morremos, estamos dormindo ou dormimos. Quando nós morremos, dormimos no Senhor. E Deus fez cair Adão num profundo sono, que representa o sono da morte. E aí então acontece a revelação do mistério, que estava escondido dentro de Adão. Porque quando Deus formou Adão, sem que ninguém soubesse o que estava acontecendo, dentro de Adão, no momento em que ele fez Adão, ele escondeu algo dentro de Adão. Foi escondido algo dentro de Adão, que estava aí escondido. Ainda não era revelado, mas estava aí já. Isso que ele escondeu dentro de Adão era a mulher. E quando chegou o momento, Deus fez cair o homem naquele profundo sono, pesado sono, e abriu o costado, o lado de Adão. E então meteu a sua mão dentro de Adão, e de Adão ele tirou a mulher, que estava aí, dentro de Adão. Dos ossos e da carne de Adão, ele formou uma mulher. Então, essa mulher, toda ela, completamente, ela foi tirada, ela foi construída, edificada, formada dos ossos e da carne de Adão. Todo nela foi extraído de Adão. De maneira que ela era como Adão, mas numa forma feminina. Era igual do que ele, mas numa forma feminina. E era então a auxiliadora, ajudadora, idônea de Adão, para Adão realizar os propósitos divinos em união com ela. Isso foi o que aconteceu lá. Mas Paulo diz que isso é um grande mistério. E o mistério aí não é o que aconteceu entre Adão e a mulher, mas o que esse mistério representa. Quer dizer, é o mistério de Cristo e da igreja. Porque lá, na eternidade, Deus escondeu dentro de Cristo o mistério. E esse mistério é a igreja. E ela estava escondida lá desde a eternidade. Ninguém sabia qual que era esse grande mistério. Ainda que está pré-anunciado quando Deus cria o homem e diz: façamos o homem segundo a nossa imagem. Já está anunciando aquele mistério. Mas como ele seria formado, revelado, ninguém sabia. Mas um dia, quando o segundo Adão, o definitivo Adão, o último Adão entrou na história do mundo, que é Cristo, o novo homem, e ele entrou na história do mundo, quando ele foi lá na cruz, e ele morreu, já não na figura, mas na realidade, aquilo que prefigurava o sono de Adão, aconteceu realmente quando Cristo morreu sobre a cruz. Quando ele morreu, o seu costado, diz a Escritura, foi aberto. E do seu costado fluiu sangue e água. E com esses materiais de Cristo, Deus formou a igreja. Porque a igreja foi criada lá, sobre a cruz de Cristo. Nesse momento, Deus tirou de Adão, tirou de Cristo o que estava escondido dentro de Cristo. E o que saiu dele foi a sua igreja. Por isso é um grande mistério. Cristo e a igreja. A igreja foi tirada de Cristo. A igreja foi extraída de Cristo na sua morte. E aí então se revelou aquele grande mistério. Por isso diz a Escritura que a igreja é carne da sua carne e osso dos seus ossos.
E por isso, então, vai dizer o apóstolo Paulo aí em Efésios. Veja comigo Efésios capítulo 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Um novo homem. Esse novo homem que aparece aqui mencionado, nomeado, não é um indivíduo. Esse novo homem é um homem corporativo, coletivo, que tem Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo. Esse é o novo homem que está falando aqui. E onde foi criado esse novo homem, segundo Paulo? Para criar nele mesmo. Um novo homem, nele mesmo. Quer dizer, como diz aquele mistério, da sua carne e dos seus ossos, da sua própria natureza. Criar um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Onde foi que tudo isso aconteceu? Lá na cruz. Foi na cruz de Cristo, onde Deus criou a igreja. Na cruz de Cristo, Deus deu vida à igreja. E a igreja surgiu de Cristo lá na cruz. Amém? Esse é o mistério da igreja. A igreja foi criada, concebida lá na eternidade, mas foi trazida à vida pela morte do Filho de Deus sobre a cruz. Então, podemos pensar, podemos ver, perceber quão importante é a igreja para o Senhor Jesus. Ela não começou aqui, na história do mundo, simplesmente. Ela começou lá na eternidade, só que estava escondida. Era um mistério de Cristo. Mas finalmente foi revelada, trazida à vida lá sobre a cruz. E aí nasceu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí ele, diz a Escritura, criou nele mesmo um só e novo homem. Aquele homem é Cristo e a sua igreja. Ele sendo o cabeça e a igreja sendo seu corpo. Então, irmãos amados, logo vamos considerar mais profundamente esse ponto quando examinemos a segunda parte, o segundo aspecto da visão celestial. Mas é necessário nós entendermos isso, que a visão celestial está constituída dessas duas partes. A revelação de Cristo, como a expressão suprema de Deus e seus pensamentos e propósitos, a sua centralidade e primazia na vontade eterna de Deus. E a segunda parte, a igreja, como sendo a expressão plena de Cristo na história e na consumação do propósito de Deus. Amém? Essas duas coisas são o mistério de Deus e expressam a visão celestial. Mas logo depois explicamos que essa visão, quer dizer, a Cristo e a igreja, pode ser entendida de três maneiras diferentes, ou na Escritura é revelada em três grandes aspectos diferentes, que são complementares. E o primeiro, que nós mencionamos ontem, que falamos ontem, é que a igreja é uma família de muitos filhos, dos quais Cristo é o primogênito. Quer dizer, a imagem segundo a qual todos os filhos devem ser conformados. Então, a igreja com o filho primogênito que é Cristo. A família com aquele filho primogênito. E isso tem a ver com a primeira pessoa da Trindade que é o Pai. Então, a respeito do Pai, a igreja é uma família gerada por meio de Jesus Cristo e com o propósito de que essa família, todos os seus filhos, sejam finalmente conformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o primeiro grande aspecto da visão celestial. E nós ontem falamos que os filhos não nascem maduros. Eles nascem crianças, pequenos. Eles têm que ser levados por um processo de formação até chegar a ser finalmente aqueles filhos maduros de Deus. Filhos feitos segundo a imagem do seu Filho. E é isso que a Escritura chama a predestinação. Fomos predestinados para sermos feitos conforme a imagem do seu Filho. Quando esse propósito seja finalmente alcançado, então aquele propósito estará realizado. Mas ainda estamos aí nesse caminho. Deus está buscando esses filhos. Vamos ler agora Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus 2, 10. Para aprofundar mais um pouco no significado de sermos filhos de Deus. E sermos levados à maturidade, segundo o propósito de Deus. Como que nós seremos agora levados à maturidade? Como que nós seremos levados à imagem do seu Filho primogênito Jesus Cristo?
Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos ao autor da salvação, ou o autor da salvação deles. Nesse versículo, o escritor aos Hebreus nos apresenta novamente esse propósito eterno de Deus, que Deus quer conduzir ou levar muitos filhos à glória. Mas aqui a palavra é filhos maduros. Não é simplesmente filhos meninos, crianças, mas filhos maduros. Todos nós nascemos como criancinhas. Temos a natureza de Deus, somos gerados pelo Espírito Santo de Deus. E temos em nós a natureza do nosso Pai, ou a semente do nosso Pai, como diz o apóstolo João na sua primeira carta. Mas essa natureza tem o propósito de ser o fundamento para a nossa transformação. Agora nós temos que crescer, temos que amadurecer, até um dia chegar a sermos semelhantes a Jesus Cristo. E porque nós temos a vida de Cristo em nós, o Espírito Santo morando em nós, então nós temos a capacidade de nos tornarmos filhos maduros de Deus. Mas isso não é automático. Isso vai acontecer com a nossa colaboração. Na salvação nós não fazemos nada. Recebemos a salvação, a regeneração da graça de Deus. Mas na transformação das nossas vidas nós precisamos aprender a cooperar com Deus. O grande teólogo puritano, talvez o maior dos teólogos puritanos, chamado John Owen, ele dizia o seguinte: o Espírito Santo, que veio para nos transformar-nos à imagem de Cristo e santificar-nos assim, ele diz, o Espírito Santo, ele trabalha em nós, conosco, mas nunca sem nós. Vou repetir. O Espírito Santo trabalha em nós, conosco, mas nunca sem nós. Você entendeu? O que quer dizer isso? Que a transformação não acontece automaticamente. Porque o Espírito faz o seu trabalho de transformar-nos à imagem de Cristo com a nossa cooperação. Ele trabalha em nós, mas conosco, com a nossa cooperação, e nunca sem a nossa cooperação. Isso disse o grande teólogo puritano John Owen. E eu creio que ele falou realmente o que é certo segundo a Escritura. Então, nós precisamos entender isso. Agora somos filhos de Deus. Já somos salvos pela graça de Deus. Sem mérito nenhum da nossa parte. Nós recebemos essa graça. Fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Temos a vida de Cristo dentro de nós. Quer dizer, temos o potencial de nos tornarmos filhos maduros de Deus. Não pelas nossas forças. Não pelo nosso poder. Não porque nós sejamos capazes em nós mesmos, mas porque Ele nos capacitou quando nos deu o Espírito Santo para ser aquele que mora nos nossos corações, nos nossos espíritos, e que habita em nós, e que nos imparte a vida poderosa, ressuscitada do Senhor Jesus Cristo. A vida de Deus. Não é assim? Somos filhos de Deus. Mas agora, o que vamos fazer com aquilo que somos, que temos? Agora somos filhos, temos a sua vida, mas temos que desenvolver essa vida. Temos que fazer com que essa vida produza fruto. Temos que cooperar com o Espírito Santo, responder ao Espírito, aprender a andar no Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas: agora, se vivis pelo Espírito, andai também pelo Espírito. Se já temos a vida do Espírito, então o que agora é preciso é que andemos pelo Espírito. Não adianta simplesmente sermos nascidos de Deus. Temos que aprender a caminhar e a viver pela vida que Ele nos deu. Amém? E esse é o processo de ir à maturidade. Como que nós vamos lá então? Como que Deus conduz muitos filhos à glória? Às vezes, quando nós lemos essa passagem, achamos que o que quer dizer o escritor aqui é que Deus quer levar muitos filhos para o céu. A glória é o céu, as ruas de ouro, as casas e as pérolas e tudo o que você imagina lá no céu. Aquele lugar fantástico, maravilhoso.
Mas a Escritura não fala disso, quando fala de levar muitos filhos à glória. Porque a glória na Escritura é a expressão do caráter perfeito de Deus. Quando a Escritura nos fala da glória, o que nos fala? Da revelação, da visão do caráter perfeito de Deus. Mas ainda mais, porque diz a Escritura, Deus ninguém viu jamais. O unigênito Filho, que está no seio do Pai, Ele o fez conhecer. Então, quem é a revelação, o resplendor da glória de Deus? Jesus Cristo. Levar muitos filhos à glória significa levar muitos filhos à estatura do seu Filho glorioso, Jesus Cristo. Amém? Então, não é simplesmente uma translação física da terra para o céu. É muito mais do que isso. É uma transformação de glória em glória, até chegar lá, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Esse é o nosso propósito como igreja. Amém? Então, como que acontece isso? Vamos ler outro versículo. Em 2 Coríntios 3:18. E todos nós. Quem é esse todos nós aqui? Que fala o apóstolo. Todos nós. Todos nós é todos nós. A igreja do Senhor Jesus. Todos os que fomos comprados pelo sangue do Senhor. Todos os que fomos redimidos pelo sangue. Todos os que fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós. Todos estamos incluídos nesse propósito divino. E para todos nós deve ser a vocação que governa a vida de cada um de nós. Se somos filhos de Deus, se temos nascido de Deus, temos que sermos governados pela visão celestial. Irmão, não existe outra possibilidade aos olhos de Deus. Talvez você ache que tem outras possibilidades, desenvolver a sua vida de uma outra maneira, mas para Deus não existe mais do que isto. Levar muitos filhos à glória. É por isso que você e eu fomos salvos. É por isso que Cristo derramou seu sangue precioso lá na cruz, para que um dia todos sejamos apresentados como filhos maduros na presença do nosso Pai, lá na glória. Se isso não é o que governa as nossas vidas, se esse não é o pensamento que governa, que cativa as nossas vidas, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, para entendermos por que nós somos salvos. E para que nós fomos salvos. Então todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Literalmente no grego significa de uma glória a outra glória. Quer dizer, como alguém que vai subindo os degraus de uma escada. Uma glória a outra glória, mas sempre de uma maneira ascendente. Uma glória, mas subindo para uma glória maior, e logo uma glória maior, e logo uma glória maior. Até quando? Até que sejamos formados à imagem dele. Por isso diz, de glória em glória. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Aí está. Como pelo Espírito do Senhor. Quem faz isso é o Espírito do Senhor. Mas Ele o faz com a nossa cooperação. Ele não impõe essa transformação. Nós temos que aprendermos a sermos conduzidos pelo Espírito, de glória em glória. E essa glória, o que é? É a visão cada vez mais plena, mais perfeita. É o conhecimento cada vez mais pleno, perfeito do Senhor Jesus Cristo. Porque diz contemplando o seu rosto. A glória do Senhor, a glória do Senhor Jesus. É isso que nós estamos contemplando. E quanto mais contemplamos essa glória, diz a Escritura, tanto mais somos transformados na mesma imagem que nós contemplamos. Quanto mais conhecemos ao Senhor Jesus, mais somos transformados na imagem do Senhor Jesus. Mas o conhecimento que está falando aqui Paulo, o apóstolo, não é conhecimento simplesmente intelectual, mental. Não é conhecimento de doutrina sobre o Senhor Jesus. Não é conhecimento da história do Senhor Jesus. Quer dizer, isso é importante, mas não é esse conhecimento que está falando ele aqui. Esse conhecimento é o conhecimento espiritual. É a visão, é o conhecimento de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Esse conhecimento nos transforma. Paulo está lembrando aqui de uma história. Se você depois lê o capítulo 3 completo, você vai ver qual que é a história. E a história de Moisés, que
ele subia ao monte para falar com Deus. Você lembra dessa história? Lá no livro de Êxodo diz que ele subia para falar com Deus. E aí ele falava face a face com Deus. E ele escutava as palavras de Deus e ele trazia as palavras de Deus para o povo. Ele subia novamente e escutava as instruções de Deus para a construção do tabernáculo e logo ele descia trazendo as instruções. E assim fazia Moisés. Mas quando ele subia, acontecia uma coisa muito interessante. Quando ele estava na presença de Deus, falando com Deus face a face, a Escritura diz que a glória de Deus se impregnava no rosto de Moisés. Ele não era nem consciente do que estava acontecendo, mas acontecia que quando ele falava com Deus, a glória de Deus de alguma maneira se impregnava no rosto de Moisés. E quando ele descia daquele monte Sinaí, trazendo as tábuas ou trazendo as instruções de Deus, o rosto dele resplandecia com a glória de Deus. E quando os israelitas olharam para ele, eles tiveram muito medo. Porque viram nele o rosto de Deus. E quando eles viram a glória de Deus nele, tiveram medo, sentiram-se pecadores, condenados. E rogaram para ele cobrir o seu rosto com um véu. Para eles não olhar aquela glória que estava no rosto de Moisés. Mas Paulo explica isso e diz, isso significa, ele colocou um véu, porque isso significa que a glória que estava sobre ele estava fadada, destinada a sumir. Não era permanente, era por um tempo. Essa é a glória da antiga, da velha aliança. Era uma sombra, não era uma glória permanente, só era uma glória exterior, brilhava por fora e ia sumir. Mas agora, e então agora se você entende o versículo, mas agora é muito diferente. Agora o rosto está desvendado. Agora nós olhamos para o rosto do Senhor Jesus. Mas a diferença do que acontecia com aqueles antigos israelitas, porque a lei é como um espelho. Quando você acorda pela manhã, por exemplo, você vai para o espelho. O primeiro que você vai, entra no espelho. Mesmo que você não queira olhar, olha para o espelho. E o que diz o espelho para você? A verdade. Infelizmente sempre fala a verdade. O espelho não consegue mentir. Então você olha para o espelho diz a verdade. Se você está ficando mais velho, se tem mais rugas, se está mais gordinho. O espelho não consegue mentir para nós. Então o espelho sempre diz a verdade do que nós somos. Assim é a lei de Deus. Quando você olha para a lei de Deus, o que diz a lei de você? A verdade, você é um pecador. Você é injusto, você é mau, você é ruim, você está condenado aos olhos de Deus. Essa é a verdade que revela a lei a respeito de nós. Mas agora, diz a Escritura, quando nós olhamos para Cristo, já não vemos mais condenação. O que vemos? Nós vemos a glória do Senhor Jesus. Mas essa glória já não condena, essa glória já não mata. Por quê? Porque quando nós vemos essa glória, como agora nós somos nascidos de novo, como estamos justificados pelo sangue do Senhor, como somos salvos pelo Senhor, e o Espírito dele está em nós, então no lugar de condenar-nos, essa glória nos dá vida e nos transforma. E desde o poder do Espírito, do trabalho do Espírito das nossas vidas, essa glória se impregna em nós. Mas não somos simplesmente de uma maneira externa, senão que ela entra em nós e nos transforma, e nos constitui, e nos forma de glória em glória. E a glória dele se torna a nossa glória. Porque o que ele é, nós somos também. Porque esse é o mistério de Cristo. A igreja e Cristo são uma só coisa. E então tudo que é dele se torna nosso. Tudo que nós vemos nele chega a ser nosso. E somos transformados de glória em glória. Amém? Os irmãos entendem isso? Esse é o grande mistério da vida cristã. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais somos transformados na imagem do Senhor. Veja comigo um versículo aí. Em Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos 4, 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Irmãos amados, esses homens eram homens rudes, iletrados, incultos, sem formação nenhuma, pescadores.
Mas chega um momento em que eles estão falando diante daqueles grandes mestres de Israel, os fariseus, os escribas, os sacerdotes de Israel, o sinédrio. E de alguma maneira esses homens ficam assombrados, porque esses são parecidos, são semelhantes a Jesus. Falam como Jesus, atuam como Jesus. De alguma maneira eles são como Jesus, reconhecem que eles têm estado com Jesus. Por quê? Porque a maneira de ser deles, as palavras deles, os atos deles refletem a glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque eles durante os últimos 3 anos e meio da sua vida, o que fizeram eles? Qual foi o grande assunto da sua vida? Eles estiveram com Jesus. E esse estar com Jesus, assim como quando Moisés passava tanto tempo com Deus e a glória de Deus se impregnava no rosto de Moisés, assim também, porque eles viveram durante tanto tempo na presença de Jesus, eles foram transformados e se tornaram semelhantes ao Mestre. É isso o que nos lembra a Escritura. A maneira de nós sermos transformados é nós estarmos em uma comunhão profunda, constante, permanente, conhecendo Ele, seguindo Ele, olhando para Ele, pelo poder do Espírito Santo de Deus, olhando para a sua glória. Essa glória, irmãos amados, tem o poder de nos transformar, porque o Espírito que está em nós nos conforma a essa imagem que nós vemos. Se nós pudermos definir o que é a igreja, na sua essência, da maneira mais singela que possível, nós definiríamos a igreja é estar com Jesus. A igreja é aqueles homens que estão junto a Jesus, seguindo Ele, contemplando Ele, conhecendo Ele e sendo transformados nessa íntima comunhão com Ele. O propósito do nosso chamamento, o nosso primeiro propósito é estar com Ele para conhecê-lo e amá-lo. É isso que fizeram esses apóstolos no princípio. Por isso, João, nós já limos ontem essa passagem, mas vamos ler novamente para entender melhor agora, à luz do que estamos falando. 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio. Quando João escreveu essa carta, no final do século I, ele já era muito velho. Diz que João viveu praticamente até os 100 anos. E ele era já muito velho. E escreveu essa carta. No final do século, as igrejas já não eram como eram as igrejas naquele tempo do livro de Atos. Muitas coisas erradas tinham entrado nas igrejas. A igreja estava perdendo o seu frescor, a sua força, a sua vida original. Tinham entrado os gnósticos, tinham entrado aquilo que eles chamam o espírito do anticristo. Muitas coisas ruins. Estava começando a surgir aquela hierarquia que iria governar e destruir a vida da igreja nos tempos, nos tempos que iriam vir para frente. Tudo estava começando, a igreja estava começando a ser distorcida de muitas maneiras. E então ele escreve essa carta, porque João tem o encargo de Deus de trazer a igreja para aquela visão, aquele propósito original. Se nós pudermos entender o ministério dos apóstolos, nós diríamos o seguinte: a primeira parte da visão celestial, quer dizer, a família, sendo conformada à imagem do Filho de Deus, é o grande encargo do apóstolo João. A segunda parte, que vamos ver depois, que a igreja sendo o corpo de Cristo, é o grande encargo do apóstolo Paulo. E a terceira parte, que a igreja sendo o templo de Deus, é o grande encargo, ou a casa de Deus, é o grande encargo do apóstolo Pedro. Esse foi um encargo particular de João, falar-nos da igreja na sua essência, a família, os filhos, sendo conformados à imagem do Filho primogênito. E ele nos mostra como. Nós falamos ontem que quando nós olhamos para os apóstolos, nós temos o embrião do que a igreja deve ser, o fundamento da igreja. Por exemplo, antes de ler esse versículo, vamos ler outro versículo. Primeiro, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Depois subiu ao monte o Senhor Jesus e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Esse é o começo da igreja na história do mundo. Os primeiros que ele chamou para ele. Nós somos os chamados. Aqueles que fomos chamados pelo Senhor Jesus para nele e com ele desenvolver o propósito eterno de Deus. A sua noiva, a sua
casa, a sua família, o seu corpo. Então, ele chamou para ele os primeiros. Esses primeiros, cujos nomes aparecem aí, Simão, que logo foi Pedro, Tiago, João, e todos os que aparecem aí a partir do versículo 16, esses mesmos nomes aparecem lá no final, quando a Nova Jerusalém desce, lá no final do livro de Apocalipse, e eles aparecem como os 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor estabeleceu na vida dos 12 é o fundamento de tudo o que Ele há de fazer na vida da sua igreja. É por isso que a doutrina deles é a doutrina da igreja é a doutrina dos apóstolos. Porque eles são um fundamento. Então, Deus, o que Cristo trabalhou neles, vem a ser o fundamento do trabalho do Senhor para todo e sempre, até o final. Com eles, Cristo estabeleceu os princípios fundamentais da igreja, da vida da igreja, da prática da igreja, da maneira em que a igreja deve crescer e desenvolver-se nos propósitos de Deus. Se nós queremos entender a igreja, temos que olhar para a primeira companhia de discípulos, os 12, junto com Jesus. E quando nós olhamos para eles, nós descobrimos o propósito do seu chamamento, o primeiro propósito. Olha comigo aqui, versículo 14. Então, designou 12 para... Qual que é o primeiro propósito do seu chamamento? Para estarem com Ele. Que simples, mas muito profundo. Porque o significado é que eles foram chamados para estar com Jesus, conhecer a Jesus, amar a Jesus. Nessa relação, nesse relacionamento, nessa comunhão com Jesus, eles seriam logo transformados de glória em glória. Para conhecer, para estar. Não foram chamados em primeiro lugar para pregar, como logo depois vem e diz para pregar. E logo para exercer autoridade e expelir demônios. Quer dizer, para fazer a obra de Deus. Para servir ao Senhor e ao seu propósito. Mas o primeiro chamamento da igreja não é para fazer a obra de Deus. O nosso chamamento essencial é para conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Para estar com Ele, para ser dele. É isso que foi o que aconteceu com eles durante os próximos 3 anos e meio da sua vida. Eles estiveram com Jesus, caminharam com Jesus, dormiram do lado do Senhor, acordaram do lado do Senhor, tomaram um café da manhã com o Senhor Jesus, logo almoçaram, logo foram pelos caminhos e as estradas, viram ao Filho de Deus pregando, curando os doentes, expulsando demônios, falando palavras que ninguém falou. Estiveram com Cristo nos íntimos momentos de oração, quando o Senhor orava, aí eles estavam com Jesus, cruzando o mar, enfrentando tormentas. Tudo que o Senhor fez, o fez junto com eles. Onde estava a igreja aí? Onde estava Jesus e estavam os 12. Aí onde eles estavam, seja lá debaixo de uma árvore, no meio-dia, seja lá caminhando pelas estradas, onde for, Cristo e os 12, isso era a igreja. Você consegue ver isso? Isso é a igreja. Esses 12 homens com Cristo, Cristo no centro deles, e eles aprendendo, contemplando, conhecendo a Cristo. Isso é a igreja no princípio. Você gostaria de ter essa possibilidade? Caminhar com Cristo por 3 anos e meio? Ter essa única, porque foi algo único, privilégio único de ser um dos 12 que caminhou com Cristo durante os 3 anos e meio do seu ministério aqui na terra. E estar com Ele em toda circunstância humana possível. Eles estiveram aí. E foi isso que fez deles apóstolos de Jesus Cristo. Foi isso que os transformou. E para que logo os outros pudessem dizer, esses estiveram com Jesus. Quão precioso seria que as pessoas pudessem dizer isso mesmo de nós. Esses parece que estiveram com Jesus. Porque são parecidos, porque falam igual, porque têm as mesmas atitudes, porque têm a mesma conduta do que Ele. São os seus discípulos. Os chamou para estar com Ele. Muito simples, mas é o mais importante de tudo. Então, por isso João, no final do 1º século, ele lembra justamente esse como sendo o aspecto essencial do chamamento da igreja. Porque João foi levantado pelo Senhor no final do 1º século para trazer a igreja de volta à sua essência, que estava sendo perdida. E ele diz assim, o que era desde o princípio.
Então nós falamos isso. Se você vai pega uma estrada errada e passando um tempo você descobre que realmente pegou a estrada errada, será que você vai resolver continuando obstinadamente por essa estrada? E vai voltar de alguma maneira lá para a estrada certa? Não tem jeito. A única maneira de voltar é você parar e desfazer. E voltar todo o caminho. Até onde? Até o princípio. Até o momento onde você começou a errar o caminho. E João disse isso. Irmãos, a única esperança, a única maneira é voltar àquilo que era desde o princípio. E que era desde o princípio? Isto. O que temos ouvido. Primeiramente, porque ele vai falar da sua experiência com o Senhor Jesus. Primeiramente, eles ouviram. Ouviram do Senhor e ouviram ao Senhor falando. Na verdade, muitas pessoas ouviam ao Senhor. Eles foram atraídos pelas palavras do Senhor e começaram ouvindo as palavras do Senhor. O que temos ouvido. Mas ouvir não é suficiente. É o princípio da nossa comunhão, é a palavra. Nós chegamos a Ele, nos aproximamos dEle através da palavra dEle, mas não temos que parar aí. A palavra não pode ficar simplesmente como ter ouvido o Senhor. As palavras. Muitas pessoas ouviram ao Senhor. Até os guardas do templo, quando foram pegar Ele, voltaram dizendo, jamais falou homem nenhum como esse. Mas mesmo assim não eram seus discípulos. Você precisa mais de que ouvir as suas palavras. E João diz, mas o que temos ouvido. Mas logo depois nós dimos um passo, lembra? De glória em glória. Subimos um degrau. E o que temos visto com os nossos próprios olhos. Eles foram testemunhas. Eles viram ao Senhor Jesus. Não simplesmente ouviram as suas palavras, mas o conheceram, viram as suas obras, viram ao Senhor a sua glória, o seu caráter, a sua pessoa gloriosa. O que temos visto. Isso significa um conhecimento mais íntimo, mais profundo. Mas ainda não é suficiente. Veja, o que contemplamos. Sabe o que significa contemplar? Aqui estamos um degrau ainda mais alto de conhecimento do Senhor. Estamos falando daquele conhecimento que nos transforma de glória em glória. Contemplar significa mirar alguma coisa com muita atenção. Por exemplo, você se para diante de um quadro famoso, uma pintura famosa. E você pode dar uma mirada e esquecer dela. Mas contemplar significa que você para, toma todo o tempo necessário e olha para todos os detalhes. Isso é contemplar. Contemplar é uma arte perdida no mundo ocidental. Nós somos pessoas que vivemos depressa, sempre depressa. Nunca temos tempo para nada, então nunca temos tempo para contemplar nada. Às vezes nós perguntamos para as pessoas, você sabe, pode descrever a sua cidade? Nem a sua cidade conhecem bem. Porque nunca pararam para contemplar as cores dos prédios, como são as árvores, como são as praças. Não temos tempo para contemplar. O mundo moderno é um mundo que não sabe contemplar nada. Mas no tempo de Jesus, essas pessoas sabiam contemplar. E João diz, nós temos contemplado. É uma atitude plural, mas João mais do que ninguém dentre eles contemplou o Senhor Jesus. Quer dizer, ele quis reter todos os detalhes do Senhor Jesus. Aprender todos os rasgos do Senhor. Conhecer todo o que o Senhor era. Eu imagino João caminhando com ele. Quantas vezes ele tem que ir parado só para contemplar ao mestre, falando, fazendo. Até que finalmente ele conseguiu absorver o mistério do Senhor Jesus. Os olhos do João interiores foram alumbrados, iluminados, e ele conseguiu ver o que ninguém conseguia ver. Contemplamos. Mas logo ele dá um passo mais para a frente e diz, e as nossas mãos apalparam. Nós tocamos nele. Realmente chegamos a ter uma comunhão tão profunda que nós tocamos nele. E nele nós tocamos a vida eterna. E nele nós tocamos o Pai. Por isso que ele diz no seu evangelho, nós contemplamos a sua glória. Muitas pessoas chegaram para o Senhor, mas poucas contemplaram a glória do Senhor. Mas João conseguiu.
Finalmente, o mistério foi revelado, porque, irmãos amados, o Senhor quer revelar-se às nossas vidas. Ele quer que nós o conheçamos. Ele quer que chegar a ser revelado, porque esse conhecimento é aquilo que nos transforma. Mas não é automático. Você tem que fazer o que fez João. Tem que procurar, buscar, querer, desejar, disciplinar a sua vida para conhecer ao Senhor Jesus. E na medida que você faça isso, Ele realmente vai ser revelado às nossas vidas. O que temos contemplado e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Irmãos amados, aqui nós temos o caminho do que significa sermos feitos à imagem do Filho de Deus. Aquilo que cativa o nosso coração, o que é? O que cativou o coração de João foi Jesus. Ele era muito novo quando conheceu o Senhor Jesus. É dito que ele era o mais novo dos discípulos do Senhor. Talvez ele tinha 19, 18 anos, por aí. Muito novinho. E ele ouviu falar daquele mestre, porque João era um dos primeiros discípulos de João o Batista. João era discípulo primeiramente de João o Batista. João Batista era era o profeta e ele estava aí ouvindo. Mas logo ele viu o dia, ele conta no seu evangelho, o dia que aquele homem veio para ser batizado, e então João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E então João deixou o seu antigo mestre e foi atrás do Senhor Jesus. E desde esse dia para frente, ele viveu para conhecer o Senhor Jesus. E João foi o discípulo que chegou a ter um conhecimento mais profundo e íntimo do Senhor Jesus. Muito, muito íntimo do Senhor Jesus. Porque ele diz, ele dedicou, consagrou, devotou a sua vida a ouvi-lo, vê-lo, contemplá-lo e apalpá-lo com as suas mãos. E por isso no final, no capítulo 13, diz que ele era aquele discípulo a quem Jesus amava. E ele estava aqui deitado no peito do Senhor aquela noite, ouvindo o Senhor, apalpando, escutando o bater do coração do Senhor Jesus. Isso nos fala de uma profunda intimidade. Isso nos fala da posição da igreja a respeito de Cristo. Porque no princípio se diz que Cristo está no seio do Pai. E agora no final é João que está no seio de Cristo. Assim como Cristo está no seio do Pai, assim nós temos que aprendermos a estar no seio de Cristo. Tão unidos a Cristo, tão próximos de Cristo, tão íntimos de Cristo, que nós conhecemos, ouvimos até o bater do seu coração. Será que nós conhecemos assim o Senhor? João estava aí, tem uma história muito interessante aí no final. Até que ponto ele era íntimo do Senhor. O Senhor disse, na última ceia: um de vocês vai me entregar. Você lembra disso? Em verdade vos digo, um de vocês vai me entregar. E todos começam a olhar, então, serei eu? Será que... Todos perguntando, quem de nós? Serão apenas 12. E Pedro, que era muito esperto, ele olhou para João e viu que João estava deitado no peito do Senhor. E diz aquilo que fez senhas para ele. Não falou abertamente, ele fez assim, pergunta. Só isso. E João, que era muito amigo de Pedro, entendeu para perguntar. E a Escritura diz que João perguntou, mas perguntou e ninguém mais ouviu, só o Senhor ouviu. Senhor, porque ele estava aí, deitado. Quem que é? E o Senhor disse o seguinte para ele: aquele a quem eu der o pão molhado, ele é. E pegou o pão e molhou e o deu para Judas. Agora, irmãos, só João escutou essas palavras. E só João soube quem era aquele que iria entregar ao Senhor. Mas porque João conhecia tão intimamente o coração do Senhor, ele não falou nada, ficou calado. Imagina Pedro sabendo nessa hora. Imagina Pedro sabendo nessa hora o que teria acontecido. A espada, né? Rápido, e a cabeça de Judas rolando pela mesa. Muito rápido. Mas graças a Deus não soube. Mas João soube. Por quê? Porque ele chegou a conhecer intimamente o Senhor.
E ele conhecia, e o Senhor tinha tanta intimidade e confiança com João, que revelou algo que ninguém mais podia saber, à exceção de João. Mas João não era um privilegiado, porque ele disse: o que temos visto, o que temos ouvido, o que apalpamos com as nossas mãos, nós falamos para vocês, revelamos, anunciamos, para que também vós possais entrar nessa comunhão de intimidade que nós temos com Ele, com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Amém? Não é só para Ele. E você pode continuar com essa história de João e ver como ele realmente chegou a ser tão íntimo do Senhor Jesus. Só João esteve lá no pé da cruz. Todos os discípulos fugiram e estavam escondidos. Pedro o seguia de longe, mas aí no pé da cruz, fiel, estava João. Só João correu mais rápido que Pedro para entrar no sepulcro. Foi o primeiro dos apóstolos que entrou lá. E só foi suficiente para ele ver a ceia que estava diante dele, para saber que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. Ele foi o primeiro apóstolo que não precisou ver ele fisicamente, simplesmente viu a tumba vazia para saber que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. Porque ele conhecia, mais do que ninguém, ao Senhor Jesus. E quando estava lá pescando novamente, e não pescaram nada a última vez, e o Senhor apareceu lá na praia e falou: filhinhos, tendes algo para comer? Alguma coisa para comer? E ninguém reconheceu ele, senão João. João disse: é o Senhor. Tão conhecida era a voz do Senhor para João. Irmãos, Deus quer que todos nós cheguemos lá, a conhecer o Senhor dessa maneira íntima, e dessa maneira sermos transformados de glória em glória. Você sabe que João foi chamado pelo Senhor o filho do trovão, porque ele era muito irado, ele era muito bravo, era terrível, ele queria matar os samaritanos porque tinha rejeitado o Senhor. Mas logo depois que ele caminhou com o Senhor e foi transformado, ele chegou a dizer: Deus é amor. Glória ao Senhor, porque ele se conhecia o Senhor. Então, qual que é o primeiro propósito do nosso chamamento como igreja? Qual que é o primeiro aspecto? Somos chamados para estar com o Senhor e sermos transformados na imagem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos muito gratos por ouvir a Tua palavra. Ou que ela possa vir realmente a falar aos nossos corações. Que os ouvidos do nosso coração estejam abertos pelo poder do Teu Espírito Santo, para entendermos o propósito do nosso chamamento. Olhando para os Teus apóstolos, para a vida do apóstolo João, nós entendemos o propósito do nosso chamamento. Fomos chamados para estar com Jesus Cristo, para que Ele seja o foco da nossa vida, para que Ele seja o centro da nossa vida, o centro da nossa comunhão como igreja, para que estar com Ele, conhecê-lo, tocá-lo, apalpá-lo, seja o propósito da nossa vida junto com Ele. O Senhor nos restaura aquela simplicidade do princípio, aquela vida de comunhão íntima com o Senhor, que é o fundamento de tudo mais. Oh Senhor, nos atrai para o Senhor Jesus Cristo, que Ele volte a ser o centro da nossa vida, o amor do nosso coração, e que nós possamos realmente conhecê-lo de glória em glória, pelo Espírito Santo de Deus, e sermos transformados segundo o Teu propósito, a imagem dEle. No nome do Teu Filho Jesus. Amém.